Renda fixa ou renda variável, eu vejo todo mundo falando, você escuta o tempo inteiro sobre renda fixa e renda variável e às vezes você nem sabe o que é isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é renda fixa, vou te dar alguns exemplos para você entender, é muito simples, e renda variável também, tá? Por que a gente vai abordar esses dois? Porque nós vamos colocar os dois tipos de investimento na nossa carteira. Fala pessoal, agora que a gente já economizou, já aprendeu a fazer renda extra, a gente já tem o nosso dinheirinho ali para começar a investir. A gente já falou das corretoras, já falei das corretoras que a gente pode usar no Brasil e das corretoras que a gente pode usar em Portugal. A gente vai aprender o que são os investimentos que a gente vai utilizar. E para entender o que é cada um dos investimentos, primeiro a gente precisa entender esses dois grandes grupos, né? Renda fixa e renda variável. O que é isso? Bom, renda fixa, gente, como o nome já diz, é uma renda que tem um rendimento fixo, ele é mais ou menos fixo, ele é previsível, você consegue saber mais ou menos. Por exemplo, se você vai investir no Tesouro Direto, vai investir no Tesouro Selic, né? No Tesouro Direto tem vários tipos de investimento, mas vamos supor que você escolha um deles ali, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai te dar um rendimento com base na taxa Selic. Então você já sabe mais ou menos quanto que vai ser o seu rendimento lá no final, no prazo que você vai resgatar. Por quê? Porque você já sabe mais ou menos quanto que é a taxa Selic. Se você não sabe o que é taxa Selic, não se preocupe. Taxa Selic é a taxa de juros da economia. Você não precisa saber os pormenores. Você joga no Google ali e vê quanto que tá a taxa Selic. Ah, tá 7%, tá 8%, tá 10%, tá 12%. E aí você vê mais ou menos quanto que vai render aquele seu dinheiro. Então, se o seu rendimento está baseado na taxa Selic, se você vai colocar ali R$1.000 no final do ano, se você for sacar a taxa Selic tá 10%, você vai sacar 1.100. Então, é mais ou menos isso. É uma renda fixa. Você já sabe mais ou menos quanto que ela vai render. Ou então um CDB, você vai investir num CDB. A gente vai ensinar o que é CDB, a gente vai falar um por um. Eu vou ter vídeo só sobre Tesouro Direto, só sobre CDB, só sobre LCI, só sobre LCA, mas só para você ter uma ideia, né? O CDB é basicamente quando você empresta dinheiro para o banco e ele fala que vai te devolver daqui a um tempo, sei lá, daqui a um ano. E aí ele fala, Rubens, eu vou te devolver com 10% de lucro. Então você empresta R$1.000 para ele, ele pega e te devolve 1.100. Mas por que ele faz isso, né? Ele pega os seus 1.000 e empresta para uma pessoa cobrando 30. Então é por isso, o banco ele sempre quer pegar o seu dinheiro para ele reinvestir e ele emprestar para outra pessoa o seu dinheiro e ganhar ainda mais. Mas tá bom, você ganha os seus 10%, ele ganha os 30% dele e o outro que vai pagar os 30% é que vai se lascar, né? Mas enfim, faz parte. Esses dois são só dois exemplos de rendimento de renda fixa. A ideia é você ter em mente que é um rendimento que você já sabe mais ou menos no final o que esperar. São rendimentos, por isso, mais seguros, né? E, obviamente, quanto maior a segurança na economia, menor a rentabilidade. Então, por isso que não vale a pena a gente investir só em renda fixa e não investir em renda variável. Até porque, gente, quando a renda fixa está pagando bem, a renda variável, o pessoal foge da renda variável. Quando a renda fixa está pagando mal, o pessoal vai para a renda variável. Então, por isso que você tem que ter sempre os dois, porque um balanceia o outro. Então, basicamente, renda fixa é isso, né? A gente tem o Tesouro Direto, a gente tem os CDBs, a gente tem LCI, a gente tem LCA, a gente tem CRI, CRA, a gente tem uma série de investimentos de renda fixa que a gente vai falar um por um aqui, né? A gente vai falar sobre a segurança deles, a gente vai falar sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante o seu investimento de renda fixa em algum investimento vinculado a banco, por exemplo, o CDB. Ele garante, caso aquele banco quebre, ele garante o seu dinheiro até R$250 mil por CPF ou por CNPJ. Então, se você tem ali 200 mil investido num banco no seu CPF e tem mais 250 mil investido num CNPJ da sua empresa num outro banco, os dois quebrarem, o FGC vai lá e reembolsa isso. Então, isso a gente vai abordar com o tempo, tá? Aqui é uma conversa só para a gente entender mais ou menos o que é renda fixa. Lembra disso, é um rendimento que você já sabe mais ou menos quanto que você vai receber. Você empresta ali, por exemplo, você chega pro seu pai e fala assim, pai, eu vou te emprestar R$100 e aí você me paga 110. Então seu pai te pede, né, filho, me empresta R$100 e lá no final do ano eu vou te dar 10% em cima desses R$100. Então você vai receber 110, né? Então você já sabe que aquela taxa é fixa, então o rendimento é fixo, é renda fixa, tá? Mais ou menos isso para você entender, depois a gente vai se aprofundar. Agora, renda variável, obviamente, como o nome já diz, a gente não sabe, a gente não consegue prever quanto que ela vai render. É óbvio, gente,
que sim, tem mais risco, mas a gente consegue se precaver em relação a isso com vários outros mecanismos. A gente consegue estudar os investimentos, a gente consegue diversificar os investimentos para não depender só de um. A gente consegue garantir uma rentabilidade grande com segurança também. Então obviamente que é por isso que eu vou colocar na nossa carteira. Eu não quero que ninguém perca dinheiro. Nosso objetivo aqui é ter segurança lá na frente. Então, basicamente é isso. Renda variável, vamos supor, se você vai investir em ação, imagina só, você vai comprar ações da Americanas, você comprou ações das Americanas, você não sabe quanto que vai render, quanto que ela vai se valorizar ou desvalorizar. Pode acontecer das Americanas terem um escândalo como tiveram e aí seu rendimento ir lá para baixo, seu dinheiro vai lá para baixo. Então, às vezes seu dinheiro nem rendeu, você perdeu o dinheiro, né? E é justamente por isso. Aquele investimento, aquele título, pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um fundo de investimento, aquilo ali pode variar para cima ou para baixo, você não tem como prever, né? É variável. Criptomoeda, por exemplo, a gente viu, ó, nesses dias aí o Bitcoin foi lá nas alturas, atingiu máxima histórica, mas outro dia ele chegou a 16 mil, agora foi para 74 mil, então olha o tanto que varia. A criptomoeda é uma renda variável, inclusive das mais variáveis, né? Oscila muito, mas também quando você acerta, ela vai longe, né? Te dá muito rendimento, te dá muito retorno. Então é basicamente isso, renda variável. A gente tem vários tipos de renda variável, a gente tem as ações, né, das empresas, a gente tem os ETFs, que são conjuntos de ações de empresas, a gente vai ensinar tudo isso aqui, a gente tem as criptomoedas, né? A gente tem uma série, a gente tem os fundos imobiliários, que é basicamente você investir em imóveis sem ter que comprar um imóvel, você investe num fundo que é composto por vários tipos de imóveis, a gente tem os dividendos que a gente recebe na renda variável, que são basicamente os aluguéis dos seus imóveis ou então o rendimento das empresas, né, das quais vocês têm ações. Então é mais ou menos isso, tá? Eu não poderia partir para o próximo vídeo sem fazer essa introdução de renda fixa e renda variável, só para vocês terem essa noção de que tem alguns investimentos que a gente vai fazer, que a gente já sabe mais ou menos quanto que a gente vai receber dentro daquele nosso prazo de resgate, e também vai ter alguns de renda variável que a gente não consegue prever exatamente, mas a gente vai diversificar e se basear em algum índice, alguma coisa que mais ou menos tem uma rentabilidade que a gente consiga prever um pouco mais, tá? Porque esses índices, né, essas coisas, elas têm histórico, então a gente consegue fazer uma média histórica, né? Principalmente, gente, porque os nossos investimentos aqui são de longo prazo. A gente não vai comprar uma ação ou um ETF ou investir num fundo imobiliário para vender no mês seguinte. A gente vai comprar para a gente todo mês colocar um pouquinho e tudo que tiver de rendimento, de dividendo, a gente vai reinvestir e comprar mais. Tudo isso a gente vai fazer. E o nosso objetivo é deixar a nossa carteira o mais balanceada possível, né? A gente, claro, tem que se adequar ao perfil de cada um. Eu sei que tem gente que é mais conservadora, já vi grandes empresários que concentram as suas aplicações mais em renda fixa, 70%, 80%, e deixa só 20% para o resto. Tem gente que já é mais arrojado, já coloca tudo em renda variável e diversifica bem. Tem gente que divide 33% em renda fixa, 33% em fundos imobiliários, 33% em ações. Então, isso tudo vai depender do perfil. Eu vou montar a nossa carteira mais ou menos para o nosso perfil, o perfil de quem faz renda extra, de quem não ganha tanto, de quem, né, tá economizando ali, vai investir de pouquinho em pouquinho, para a gente ter o melhor dos dois mundos. A gente vai ter segurança e a gente também vai ter rentabilidade no longo prazo, porque o nosso objetivo é chegar lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, e ter uma carteira robusta que vai dar muito mais segurança pra gente, pra nossa família, tá? Então é isso. Você vai pegar a carteira que a gente vai montar e vai analisar qual que é o seu perfil, tá? Eu já conversei com uma pessoa muito próxima a mim, por exemplo, que ele tem um valor maiorzinho ali para investir. Ele fala: olha, eu não me sinto à vontade de colocar 30% em renda fixa, 30% em ações e 30% em fundos imobiliários. Eu prefiro colocar 50% em renda fixa. Beleza, não tem problema nenhum. Já vi várias palestras, várias entrevistas de gente grande que prefere colocar 70% em renda fixa. Por quê? Porque já tem um patrimônio muito grande, então já consegue prever ele mais ou menos. E outra, há pessoas que dependem e que vivem daqueles rendimentos. Tem gente que quer viver dos rendimentos, dos dividendos. E tem gente que não, quer só colocar lá e deixar e não ficar olhando, não ficar estudando. Por quê? Porque a maior fonte de renda dessas pessoas é o próprio trabalho, ou é a empresa, ou é o próprio emprego. Então isso tudo vai variar de perfil para perfil, né? A gente vai mais ou menos montar aqui um perfil, uma carteira mais ou menos relacionada com o nosso perfil, que é o perfil de
de pobre, perfil de iniciante, perfil de quem está investindo aos pouquinhos. Pobre por enquanto, tá? Porque pobre também investe, pobre também sai da pobreza. Mas só vai sair da pobreza se tiver disciplina, se tiver constância, se investir todo mês um pouquinho e fizer um esforço para economizar, como eu ensinei no outro vídeo, né? Que vai aparecer aqui para vocês nos cards, e também que fizer renda extra para sobrar cada vez mais dinheiro. A ideia, gente, é a gente fazer assim, a gente vai estudar o nosso orçamento mensal, cada um vai fazer esse dever de casa e vai ver o quanto que sobra ali para conseguir investir todo mês. Aquilo ali é fixo, né? Você vai investir aquilo ali todo santo mês. E o que sobrar, o que entrar de 13º, de FGTS, de renda extra ou restituição de imposto de renda, você vai lá e investe também, porque cada pouquinho daquele dinheiro que você está colocando é o dinheiro que está trabalhando por você, porque tem os juros compostos e eles vão só se multiplicando, tá? Esse vídeo foi basicamente isso, para mostrar a diferença entre renda fixa e renda variável. A gente vai montar nossa carteira com base nesses dois, a gente vai ter os dois e a gente vai diversificar e vai ter muita segurança e muita rentabilidade ao mesmo tempo, beleza? Se você já sabia o que era renda fixa e renda variável, deixa aqui nos comentários. Se você quer se aprofundar, se você ficou com alguma outra dúvida, também pode comentar. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal e vamos pro próximo vídeo que a gente vai começar a se aprofundar em cada um desses investimentos. Abraço para todo mundo, fui!